povo de Deus, que Deus abençoe vocês ricamente. Estamos aqui em mais uma live para estudar a carta aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios, onde a gente vai poder se edificar bastante com aquilo que o apóstolo escreveu para aquela igreja, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, para que também a gente pudesse aprender junto com aquilo que foi transmitido. Danilo Felipe, seja bem-vindo. Lóis, seja bem-vindo. A gente normalmente, nesse período aqui inicial, sempre dá um tempinho, que é para o Instagram estar avisando as pessoas, né, para participar. Enquanto isso, a gente vai conversando um pouco. Alexandre Marinho, seja bem-vindo. E aproveitando para passar algumas informações, eu quero já pedir a vocês que já entraram, que possam, se tiver disponível aí, abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 3, é o texto que a gente vai dar seguimento hoje a esse estudo. E se por acaso não estiver perto de você, mas estiver acessível, você vai lá rapidinho, pega e volta. É muito importante, interessante quem tiver a possibilidade de estar com a Bíblia em mãos, para que esteja acompanhando aqui a leitura e os comentários que vão ser feitos, ok? Amém. A gente dá mais um tempinho, aguardando o pessoal aí chegando. Aleluias, glória a Deus. Hoje é o nosso 7º encontro já, falando sobre a carta aos Efésios. A gente começou no primeiro dia, na primeira segunda-feira, fazendo um panorama da carta, e a partir do segundo dia a gente foi seguindo, trazendo textos mais específicos, partindo do capítulo 1, e hoje a gente se encontra no capítulo 3, a partir do versículo 1 em diante. Hoje a gente vai fazer uma leitura do capítulo inteiro, e à medida que a gente for lendo, a gente vai comentando, porque a gente pode dividir basicamente esse capítulo inteiro em 2 partes, e a gente vai tratar delas à medida que a gente for lendo aquilo que o apóstolo Paulo escreveu para aqueles irmãos, ok? Amém. Vamos dar só mais um tempinho para ver se vai chegar mais alguém. Aleluias. Como é que está o áudio aí? Lhós 22. Como é que está o áudio? Está tudo bem aí? Está tudo tranquilo? Pronto, ótimo. Só mais uns segundinhos para ver se chega mais alguém para a gente dar início à live dessa noite. JC Tropical Gourmet, seja bem-vinda. Que eu conheço é a Ângela. Oi, Ângela. Cíntia, seja bem-vinda também, Cíntia. Nunca mais te vi. Deus abençoe sua casa. Pronto, ótimo. Maria da Glória, seja bem-vinda também. Quem está chegando agora, se você tiver oportunidade de estar com a Bíblia aí em mãos, ou estiver próximo a você, pegue lá e abra em Efésios no capítulo 3. Hoje é o nosso 7º encontro de estudo da carta aos Efésios, e a gente está justamente nesse período aqui da carta, que é o capítulo 3. Então, quem tiver aí fácil, seria bom pegar para poder a gente acompanhar, tá ok? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar a ler o capítulo, e à medida que a gente for lendo, a gente vai comentando aquilo que aquele texto ele está querendo trazer diante de todo o contexto que a gente já expôs. Sempre quando eu começo, eu faço um mini resumo, às vezes
não dá para ser da carta toda, mas pelo menos do capítulo imediatamente anterior, para que a gente tenha um contexto daquilo que a gente vai ler e daquilo que a gente vai seguir falando, né? Para a gente começar aqui nesse capítulo 3, é interessante a gente entender o que do contexto macro. Bem, são muitas coisas. Se você que está participando agora pela primeira vez tiver oportunidade, você pode ir até aí no Instagram, no meu canal no YouTube, Centrado em Cristo, e lá tem o primeiro vídeo, que foi um panorama que eu trato de questões assim bem mais detalhadas com respeito à carta como um todo. Mas duas coisas eu acho importante a gente colocar aqui para isso que vai ser lido e vai ser explicado hoje, que é a seguinte: primeira coisa, um dos motivos da inquietação dos irmãos de Éfeso, quando buscaram saber de Paulo o porquê dele estar preso, foi justamente o fato de que aquele homem, aquele apóstolo, um homem tão cheio de Deus, do Espírito Santo, um homem tão cheio das virtudes divinas, que tinha passado 3 anos com eles, né? E tinha assim tido um testemunho, uma experiência tão grande da parte de Deus. De repente aquele homem estava preso em Roma. Isso era a minha inquietação, e eles de alguma maneira ficaram pensativos e buscando uma resposta, porque na cabeça daqueles irmãos era uma coisa difícil alguém tão usado por Deus, alguém com tanta graça, com tanto poder, de repente está preso. Esse era um ponto, era uma inquietação. Dentro dessa inquietação entra a segunda coisa que eu quero colocar aqui, que é a resposta do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, quando ele vai responder a esses irmãos a inquietação deles, ele não simplesmente diz assim: eu estou preso por causa disso, disso, disso. Ele faz toda uma construção teológica para explicar o pano de fundo da estadia dele na prisão. E esse pano de fundo, essa construção teológica toda que o apóstolo Paulo faz, e que ele vai discorrer por toda a carta, principalmente nos capítulos 1, 2 e 3, é que a estadia dele na prisão está dentro de um contexto do propósito eterno de Deus. O que é esse propósito de Deus? Esse propósito que é eterno porque foi planejado antes da fundação do mundo. O propósito é que Deus, ele queria ter uma família que tivesse judeus e gentios, pessoas que fossem de povos, tanto daqueles que tiveram privilégio de terem sido escolhidos como um povo terreno do Senhor aqui na terra, no caso judeus, como aqueles que nunca tiveram a oportunidade de receber esse tipo de revelação, mas que no momento específico iriam ter a oportunidade de ser inseridos nessa família, neste povo. Esses dois povos, judeus e gentios, iam ser transformados em um povo só, em uma só humanidade, e eles iam se tornar essa família de Deus, essa família que expressaria a imagem e a semelhança de Deus aqui na terra. Então, esse é o contexto. E aí Paulo coloca que a prisão dele está dentro desse contexto. Porque no final das contas, qual é a questão? A questão é que aqueles irmãos não precisariam estar inquietos com aquela situação. Porque, antes de qualquer coisa, Deus está sempre no controle de tudo. Aquilo não significava um problema nos planos de Deus. E segundo, além de não ser um problema nos planos de Deus, na verdade isso deveria ser uma honra, uma glória para eles que eu digo, para os gentios. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele foi enviado por Deus sabendo que iria sofrer perseguição, iria sofrer dano. Se a gente for olhar lá em Atos, no capítulo 9, se não me falha a memória, que é a experiência de Paulo quando o Senhor aparece para ele, a gente vai ver que Deus aparece para ele tem toda aquela situação de ficar um período cego, e Deus levanta um homem
um discípulo para ir lá falar para ele e batizá-lo. Só que quando Deus fala para esse homem, Deus diz para ele assim: ele é um vaso para mim escolhido, falando do apóstolo Paulo. Importa que ele sofra pelo meu nome. Então Paulo já sabia que fazia parte da missão dele sofrer, ficar preso, mas tudo isso era algo que estava no pacote de Deus para o benefício daqueles povos que iriam receber a palavra do Senhor e que não tinham recebido antes por não terem sido judeus. Boa noite, Cleide, Deus abençoe. Então o que acontece? Paulo estar na prisão, na verdade, era um motivo de honra para aqueles irmãos, era um motivo de regozijo para aqueles irmãos. Porque imagine você que Deus chama alguém para enviar, para pregar o evangelho a uma pessoa que não conhece. Essa pessoa que vai ser enviada sabendo daquilo que iria passar por dificuldade, mesmo assim se dispor a ir por amor daquelas pessoas, porque o amor de Deus foi derramado no coração delas por aquelas pessoas. Isso na verdade não é motivo de ficar atordoado por uma prisão, muito pelo contrário, era motivo de alegria por saber que Deus tinha levantado alguém que estava disposto até mesmo a ser preso em favor daquela vida. Então é isso que Paulo estava querendo trazer para esses irmãos, que na verdade a prisão dele era uma demonstração do amor de Deus dentro desse plano que ele tinha. Deus era tão amoroso e tão gracioso com eles, que Deus estava enviando alguém que sabia que ia passar por dificuldades, mas que de toda sorte iria fazer isso, porque no final das contas aquelas vidas precisavam conhecer o Senhor e fazer parte de sua família. Então imagine que é esse contexto aqui que a gente vai ler agora, Efésios capítulo 3, versículo 1 em diante. Vamos lá? Diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim, confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Então Paulo fala aqui justamente aquelas questões que eu coloquei inicialmente. Primeiro é que na verdade houve uma dispensação colocada para ele, houve uma missão que ele sabia que ele deveria cumprir, e assim ele se dispôs a fazer. Ele fez isso conforme uma revelação que ele recebeu do mistério de Cristo, que tem a ver justamente com essa família que ia ser feita de judeus e gentios a partir de Jesus, da obra que Jesus fez em vida aqui na terra. Então ele começa a colocar isso, e aí ele diz assim no versículo 5, que esse mistério a respeito de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membro do mesmo corpo e co-participantes da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Então ele ratifica isso, de que ele foi comissionado para essa missão, e ele ainda diz o seguinte, que na verdade essa proposta de Deus de fazer de dois povos, judeus e gentios, um só povo, uma só família para ele, esse propósito não havia sido revelado anteriormente. Quem recebeu isso como revelação foram os apóstolos e os profetas. Então era algo recente, algo novo. Por isso que isso não havia sido feito antes. E Deus agora estava trabalhando nessa obra e inclusive o constituiu para ser um enviado, um apóstolo aos gentios, para trazer os gentios para essa família que num primeiro momento foi apenas constituídos de judeus, mas que agora estava sendo acrescentada de gentios. E aí ele continua no versículo 8: a mim, o menor de todos os santos, me foi dado
esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja, isso aqui é importante, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé. Olha o que o apóstolo Paulo está colocando aqui. Ele diz que esse mistério que estava oculto, ele vai ser revelado. Mas vai ser revelado de que forma? Através da igreja. Porque na igreja se mostra a multiforme sabedoria de Deus. Em que aspecto ele está colocando que a igreja ela manifesta a multiforme sabedoria de Deus? É porque, na verdade, Deus ele se utiliza de vários meios para alcançar vários tipos de pessoas, seja de um perfil mais religioso, como os judeus, seja alguém de um perfil um pouco mais, vamos dizer assim, cético, como às vezes alguns não judeus eram, ou às vezes até com uma religiosidade, mas uma religiosidade diferente daquela dos judeus. Não importa a característica das pessoas, não importa o tipo de pensamento que elas tinham, não importa a vida que elas levavam antes, no final das contas, Deus se utiliza de várias formas, de várias maneiras para poder alcançar tanto os judeus como agora, nesse caso aqui, principalmente os gentios, para fazer parte do seu corpo, da sua igreja. E essa igreja, ela demonstra, através dessa ação divina, a multiforme sabedoria dele. Então, observe, a igreja, e aqui eu não estou falando da instituição, mas eu estou falando um conjunto daquelas pessoas que foram resgatadas por Deus, como diz o capítulo 2 que a gente estudou, daquelas pessoas que eram mortas espiritualmente e se tornaram vivas em Cristo Jesus para boas obras. Esse conjunto de pessoas, eles demonstram ao mundo a multiforme sabedoria de Deus. Então, esse é o propósito. E isso é interessante, porque se a gente é igreja do Senhor, se você crê que houve essa operação na nossa vida, que a gente foi trazido dentre os mortos de uma vida de pecado para viver uma vida para Deus, então a gente tem que entender que Deus faz isso para revelar a sua sabedoria ao mundo. Isso diz muita coisa, porque no final de contas, o que acontece? Hoje em dia está banalizado, sobretudo essa palavra igreja. Por isso que às vezes eu faço questão de fazer a distinção entre igreja instituição e a verdadeira igreja, que é o conjunto daquelas pessoas que vivem de fato para Deus. E por que essa palavra está banalizada? Porque muita gente, ela se diz parte da igreja, mas ela vive uma vida que não corresponde a essa multiforme sabedoria de Deus, que não corresponde à vida de pessoas que de fato foram transformadas. Então, essas pessoas, elas acabam trazendo escândalo para o nome de Jesus e manchando a igreja do Senhor. Mas se a gente vê o que está escrito aqui, e isso a gente tem que ter responsabilidade, é que se de fato a gente se considera filho de Deus, parte dessa família, igreja do Senhor, então a gente tem uma responsabilidade, que é de ser aquelas pessoas que refletem, que revelam a multiforme sabedoria de Deus. E aí a gente segue no versículo 12, ele diz assim: pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Eu acho bem importante a gente falar sobre isso, porque se a gente entende todo o contexto daquilo que Deus quis fazer, que foi estabelecer uma família, tendo por base Jesus Cristo e a obra dele, toda a obra que foi necessária para que nós fôssemos resgatados por Deus e colocados nessa família já foi feita. Então, uma vez que isso foi feito, uma vez que nós, recebendo Jesus em nossa vida,
somos chamados, temos o poder de serem feitos, temos o poder, recebemos o poder de ter sido feitos filhos de Deus. Uma vez que isso aconteceu, nós não precisamos estar tímidos, nós não precisamos estar sem jeitos, nós não precisamos estar envergonhados. Muito pelo contrário, nós temos que ter ousadia, nós temos que ter confiança, porque como está escrito lá na Escritura, em Hebreus, o vivo caminho ele foi aberto, o véu que separava ele foi rasgado, e nós hoje temos acesso livre à presença de Deus. Então ele diz aqui, pelo qual nós temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé dele. E nós temos que ter sim ousadia e confiança, crendo não na nossa bondade, muito menos na nossa capacidade ou mérito de alcançar a presença de Deus, mas confiante que essa obra de Jesus, que morreu na cruz para nos dar vida e vida em abundância, essa obra ela foi suficiente para pagar os nossos pecados e liberar o acesso à presença de Deus. Continuando aqui no versículo 13, aí ele diz assim: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, pois nisso está a vossa glória. Lembra que eu disse anteriormente que, na verdade, o estímulo do apóstolo Paulo a falar sobre o propósito eterno era colocar para os irmãos que eles não deveriam ficar tristes, mas que eles deveriam se gloriar, e é justamente isso que ele coloca. Só que ele fala isso e ele ainda expõe mais daquilo que é a sua disposição quando ele pensa nessas coisas, quando ele pensa nessa obra que Deus fez, quando ele pensa nessa missão que Deus colocou para ele, quando ele pensa em todo esse planejamento de Deus de colocar todos os povos, judeus e gentios, como um povo só, fazendo parte de sua família. Ele aí diz assim no versículo 14: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, e aí ele vai fazer uma oração, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito do homem interior. Eu vou parar aqui um pouquinho para fazer um comentário justamente sobre esse texto, porque como a gente colocou aqui, nós fomos inseridos, nós fomos feitos filhos, nós temos ousadia, podemos ter essa ousadia de entrar na presença de Deus, por tudo aquilo que Deus fez por nós através de Cristo. Só que qual é a grande questão? A grande questão é que, uma vez que a gente entende que a gente é filho de Deus, esse é o primeiro passo. A gente agora precisa fortalecer essa convicção de que de fato nós somos filhos de Deus. Nós temos que fortalecer essa disposição interior que está apontada para uma vida que reflete a glória de Deus. Então, quando o apóstolo Paulo ora aqui, ele ora pedindo a Deus que fortaleça com poder, mediante o Espírito, e aqui o Espírito Santo, no homem interior, que é justamente nessa parte interior do homem, no espírito do homem, que faz com que o homem se identifique como filho de Deus. Lembremos que está escrito lá no livro de Romanos assim, que o Espírito de Deus, ele comunica com o nosso espírito, confirmando que nós somos filhos de Deus. Ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, observe, ele ora pedindo a Deus que pelo seu poder, mediante a operação do Espírito Santo, que o homem interior, ou seja, o seu espírito, seja fortalecido para que nenhuma dúvida, para que nenhuma indisposição, para que nenhum apelo carnal seja maior, seja suficiente, seja grande o bastante para impedir aquilo que diante de Deus ele é, filho de Deus. Então, queridos, essa oração foi a oração do apóstolo Paulo, mas ela deveria ser a nossa oração também. Porque se a gente entende que é filho de Deus, se a gente entende que como filho de Deus, a gente tem que ter um tipo de vida diferente da vida que a gente levava antes, se a gente entende que a gente precisa ter um pensamento renovado, não um pensamento conforme o mundo,
mas um pensamento conforme Deus, que a gente aprende com as Escrituras. Se a gente entende que a gente está nessa condição agora, a gente precisa ser fortalecido nisso, porque uma das maiores investidas de Satanás é justamente fazer com que nós, filhos de Deus, saiamos dessa condição de convicção, de fortaleza diante da nossa identidade. Porque no final das contas, gente, eu quero dizer uma coisa para vocês: quanto mais convicto, quanto mais fortalecido no nosso homem interior nós estivermos em relação à nossa identidade como filhos de Deus, mais nós vamos nos conduzir com base nessa convicção. Porque a grande questão é o seguinte, é que no fundo, quando a gente se identifica como filho de Deus, e aqui eu não estou falando de boca para fora, eu estou falando com aquela convicção que brota desse agir do Espírito Santo. Quando a gente tem essa convicção fortalecida, a nossa vida ela se pauta por essa identidade. Então, a forma que eu trato as pessoas é como um filho de Deus. A forma que eu me conduzo no trabalho é como um filho de Deus. A forma que eu me comporto na minha família é como um filho de Deus. Eu não quero dizer com isso que a gente, em algum momento, possa tropeçar, errar. Nós somos pecadores ainda. Mas a grande questão é que um filho de Deus, ele não se permite agir como se o erro, como se o pecado fosse algo natural, como se fosse algo comum. Muito pelo contrário. Ele tem Deus que é santo, ele foi colocado na família de Deus, foi transformado pelo poder de Deus, e agora, como filho de Deus, ele tem que agir segundo essa essência, segundo essa natureza divina que ele recebeu. Por isso é importante que a gente fortaleça o nosso espírito, o nosso homem interior, pelo Espírito de Deus. A gente precisa disso, porque se a gente não fizer, a gente pode ser demovido muito facilmente dessa nossa convicção, agindo assim de maneira equivocada, não como filho de Deus, mas como religioso, porque na igreja, que eu estou falando institucionalmente, tem muito religioso, mas a pergunta é: quem são os filhos de Deus? Os filhos de Deus são aqueles que simplesmente dizem que são filhos de Deus? Não. Os filhos de Deus são aqueles que, além de dizer que são filhos de Deus, eles têm uma convicção íntima, ele tem uma disposição interior, ele tem o seu homem interior, o seu espírito tão fortalecido que ele age conforme essa identidade de filho de Deus. Isso que a gente precisa fazer. E aí ele diz assim no versículo 17: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Vou tomar um pouquinho de água aqui, um momentinho. Então vamos lá. A fim de poderes compreender, versículo 18, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Eu vou repetir esse texto aqui, gente. Eu parei para tomar água, quebrou um pouco a conexão. Eu vou voltar aqui para a gente fazer esse link. Versículo 17: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Esse texto aqui que nós lemos, ele tem algumas coisas assim bem interessantes a gente falar. A primeira delas é que a gente precisa estar arraigados e alicerçados em amor. Gente, quando a gente faz a retrospectiva do que já foi dito aqui, e a gente vê que Deus, ele nos vendo como mortos nos nossos pecados e delitos, nos ressuscitando espiritualmente dentre os mortos, nos fazendo assentar nas regiões celestiais em Cristo,
nos colocando numa condição que a gente pode fazer boas obras segundo Deus, nos colocando dentro da família dele, que é composta agora de judeus e gentios. Toda essa obra, gente, que a gente não poderia fazer por nós mesmos, é uma obra de amor. E na verdade, aquelas pessoas que foram alcançadas aqui, e aplicando esse texto para a gente, as nossas vidas sendo alcançadas, esse amor ele não foi demonstrado apenas no momento em que houve a transformação. Na verdade, se a gente até for olhar o que a gente já leu aqui em Efésios, no capítulo 1, quando a gente começou a escrever, o texto lá do capítulo 1, versículo 3, 4 em diante, vai dizendo que ele nos predestinou em amor para ser filho por meio de Jesus Cristo. Então observe que na verdade tudo que envolve esse plano de Deus para conosco tem a ver com o amor dele. Porque pense você, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou o homem sem pecado. Deus criou o homem numa condição totalmente pura diante dele. Deu todas as condições do ser humano viver uma vida santa. No entanto, o homem não faz isso. Ele resolve viver sua própria vida independente de Deus. Deus, com seu poder, poderia muito bem fazer novamente outras criaturas que ele quisesse expressar sua imagem e semelhança. Deus poderia muito bem ter destruído e resolvido não fazer mais. Mas, no entanto, Deus não fez nenhuma coisa nem outra. O que é que Deus fez? Deus ele permaneceu com seu propósito e ele nos mostrou que a sua disposição era de amor, a ponto de não nos jogar fora, nós seres humanos, como criaturas, mas de criar toda uma ação que envolveu o seu próprio filho, morrendo numa cruz, para que a gente pudesse estar nessa família, nesse propósito que ele havia estabelecido. Então, se a gente for parar para pensar, tudo isso que Deus fez, ele está alicerçado em amor. E é isso que o apóstolo Paulo coloca. Ele diz que nós temos que estar alicerçados, arraigados em amor. Os nossos pés têm que estar fincados no amor de Deus, nessa segurança de que independente do que a gente passe, independente das lutas que a gente enfrente, independente das circunstâncias adversas, a intenção de Deus conosco é sempre amorosa. E tudo que Ele faz conosco, que Ele fez, que Ele fará, tudo isso tem a ver com o amor dEle. Então, a gente não pode ficar perplexo, chateado, ou às vezes confuso, porque tal situação está acontecendo comigo. Quando a gente fortalece o nosso homem interior, quando a gente fortalece o nosso espírito mediante a ação do poder de Deus, mediante o Espírito de Deus agindo com poder em nós, a gente tem essa plena convicção de que nada pode nos separar do amor dele. Não importa se seja a fome, a nudez, o perigo, a espada, nada pode nos separar desse amor de Deus. Então, queridos, o apóstolo Paulo coloca isso, que uma vez que a gente é fortalecido, e a gente deve estar agora arraigados nesse amor de Deus, para que a partir daí a gente consiga conhecer a altura, a profundidade, a largura, ou seja, a gente conheça todas as dimensões daquilo que Deus pode fazer, do que Deus pretende fazer, do que Deus tem na nossa vida. A gente, a partir de estar fortalecidos e alicerçados nesse amor de Deus, a gente pode compreender todas as outras coisas que Deus tem para nós como o seu propósito. E isso é uma questão interessante, porque na verdade, olha o que acontece. Quando a gente não está preso no amor de Deus, a gente fica confuso. E quando a gente fica confuso, quando a gente fica atordoado, a gente fica numa situação difícil, porque a gente fica mexido nas nossas emoções, a gente fica mexido nos nossos raciocínios, e a gente acaba pensando coisas que não devem com respeito àquilo que Deus tem para nós. Então, a maior segurança que a gente pode ter para compreender tudo aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida é justamente a gente estar fincado, alicerçado, arraigado ao amor de Deus,
que nada pode separar das nossas vidas. Então, esse é um ponto assim importantíssimo que a gente precisa entender. Queridos, Deus nos ama. Há um texto que ele é muito comentado e às vezes a gente perde o poder do impacto dessa revelação que é trazida. É o texto de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto diz, porque Deus amou o mundo. Foi o amor de Deus que enviou o seu Filho para morrer por nós, para que, se crêssemos nele, tenhamos a vida eterna e sejamos participantes dessa família de Deus. Então isso não é pouca coisa, isso na verdade é muita coisa. E é interessante porque no final, olha que coisa que a gente pode fazer uma ligação aqui. O versículo 20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. É interessante esse texto porque ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Às vezes, quando a gente passa despercebido numa leitura aqui, a gente pode pensar: poxa, mas ele estava falando do amor de Deus, ele estava falando do propósito de Deus, e de repente ele entra agora falando de que o poder de Deus ele faz infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Às vezes a gente pode perder o fio da meada do que ele queria dizer, mas isso na verdade tem todo sentido, porque às vezes, gente, a gente tem uma ideia de que o poder de Deus ele está à disposição dos nossos caprichos. Às vezes a gente tem o pensamento de que o poder de Deus está à disposição das nossas dificuldades. E eu quero dizer para você que não é nenhuma coisa nem outra. Embora Deus muitas vezes haja de acordo com a situação que a gente viva e corresponda às nossas expectativas em relação a suprir as nossas necessidades, a nos livrar de situações difíceis, no final das contas, isso só acontece porque estava incluído dentro de um propósito maior, que era o propósito que Deus tinha e tem, que é de nos colocando dentro da sua família, agora operar no sentido de nos fazermos cada vez mais semelhantes a Jesus, que é o primogênito dessa família. É importante falar isso e fazer a conexão aqui com esse texto, porque quando o texto coloca aqui sobre o amor de Deus, sobre a gente poder ter uma revelação, ter inclusive a plenitude de Deus, e que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, esse infinitamente mais que Deus faz, porque Ele é poderoso, Ele faz de verdade, mas Ele faz de acordo com o seu propósito. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que, embora Deus tenha todo o poder, Ele só use o seu poder Deus só usa o seu poder na medida em que Ele contribui para o seu propósito. Gente, Deus não precisa dar satisfação a ninguém de que é todo poderoso. Deus não precisa provar para mim, para você, que Ele tem todo o poder e que Ele pode resolver qualquer problema nosso. Não, gente, Deus não tem problema com imagem. Deus não quer se amostrar. Na verdade, Deus ele tem um propósito bem definido com nossas vidas, e se aquela situação exigir que o poder dele haja na nossa vida, seja para curar, seja para resolver um problema ou para qualquer outra coisa, Deus vai fazer, mas porque isso está muito bem direcionado para aquilo que Ele tem como vontade dele sobre nós, e não simplesmente porque Ele olha para a gente e diz assim: ele está sofrendo, vou lá acudir. Por que eu chamo a atenção disso? Porque assim, a gente vive hoje numa cultura de que o sofrimento é uma coisa ruim.
de que as pessoas precisam ter vitória e que as pessoas não podem sofrer. Mas na verdade não é isso que a Bíblia mostra. A Bíblia mostra que os servos deles sofrem, e muitas vezes sofrem inclusive porque Deus conduz a pessoa para uma situação difícil, porque a partir daquela situação difícil é que ela vai crescer, ela vai ser aperfeiçoada, e o sofrimento se transforma numa escola onde ela aprende coisas de Deus. Então, a gente achar que o poder de Deus está disponível para os nossos caprichos, as nossas necessidades, é acreditar que Deus é um gênio da lâmpada mágica, em que toda situação que a gente tem, a gente esfrega na lâmpada e ele concede os nossos desejos. Não é assim, gente, que as coisas funcionam. A gente está falando de um propósito que é eterno. A gente está falando de algo que Deus estabeleceu antes da fundação do mundo, e algo que Deus estabeleceu que envolve inclusive o Filho dele, que era o Verbo encarnado, para morrer pelos nossos pecados. Então imagine que Deus leva isso tão a sério a ponto de entregar o Filho dele, para que agora ele fique trabalhando sobre os nossos caprichos. Não é assim que a banda toca, como o pessoal fala. Na verdade, Deus ele tem todo o poder e ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Mas esse poder que ele tem e que ele age em nossas vidas, que pode ser superior àquilo que pedimos ou pensamos, ele está direcionado para aquilo que faz parte do propósito dele. Sendo assim, a gente pode utilizar aquele texto de lá de Romanos 8, que diz assim: aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, como não nos dará com ele todas as coisas? Então Deus pode nos dar todas as coisas que forem úteis para que a gente cada vez mais seja parecido com Jesus. Fora desse contexto, o poder de Deus não está à disposição nossa para qualquer outra coisa. Então o que é que cabe a nós? Cabe a nós, diante de qualquer situação de dificuldade, estar clamando a Deus, estar orando a Deus, para que Ele revele sua vontade, para que a gente possa orar segundo a vontade de Deus. Lembremos que está escrito assim, essa é a confiança, o apóstolo João diz, essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, a gente entender a vontade de Deus nas situações que a gente vive é importante, porque a gente ora especificamente segundo a vontade de Deus, tendo a confiança de que Ele nos ouve. Mas se a gente não entende isso, e sobretudo se o livramento, ou se a cura, ou se a prosperidade, ou se qualquer outra coisa não está vindo sobre nós, a gente não pode ficar frustrado com isso, porque Deus não fez. Pelo contrário, a gente tem que estar arraigados em amor, confiados de que, por causa do amor de Deus, Deus está permitindo essas coisas, porque Ele nos tem como filhos, e como filhos nós precisamos passar por aquelas situações para poder desenvolver a vida que Deus espera de nós, a imagem e semelhança de Jesus. Gente, eu acho que das coisas mais importantes que a gente falou hoje aqui e que precisa estar assim marcadas em nosso coração, a primeira é que tudo que acontece dentro de um propósito que foi estabelecido por Deus antes da fundação do mundo. Segundo, que nós precisamos ter o nosso homem interior fortalecidos com poder. Terceiro, que nós temos que estar arraigados no amor de Deus. E por último, nós temos que entender que o poder de Deus ele não está emprestado aos nossos caprichos ou necessidades, mas ele está emprestado à vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus. Gente, Deus abençoe vocês, que seja uma semana cheia da graça do Senhor. Obrigado aí por mais uma live que vocês participaram aqui comigo. Todas as segundas, volto a dizer, nós estamos tendo esses momentos aqui de estudo na carta aos Efésios. Esse de hoje foi o 7º. A gente agora vai para o capítulo 4. Já estamos chegando no último terço para encerrar. Eu quero dizer para vocês o seguinte: minha vontade, eu até falei isso na semana passada, é fazer as lives pelo YouTube. Mas eu tenho uma dificuldade, eu quero explicar aqui para vocês.
Uma dificuldade, primeiro, é que o meu computador, eu até tentei aqui, simulei, usei os programas que são indicados, mas o meu computador ele não é bom o suficiente para rodar a live pelo YouTube. Então, a forma mais fácil para mim, nesse momento, seria o smartphone. Só que o problema é que para fazer live no YouTube pelo smartphone, eu preciso ter pelo menos 1.000 inscritos no meu canal no YouTube. E eu tenho 430, ou seja, falta 570 pessoas. Então, se você não é inscrito lá, vá lá, se inscreva. Se você puder indicar para outras pessoas se inscreverem, peça também, indique, comente que esse canal tem o intuito de falar da palavra de Deus. Eu estou falando isso porque o YouTube eu penso que é uma plataforma que dá acesso com mais facilidade. Muita gente não tem Instagram, por incrível que pareça. Então, no YouTube seria mais fácil a gente programar as lives, a gente poder deixar registrado. Aqui tem toda uma estrutura que nem sempre é possível. Já aconteceu aqui de eu falar alguma coisa e de repente o Instagram achar que aquilo não era devido e não permitir que as pessoas depois vissem a gravação. Enfim, no YouTube é muito mais vantajoso, mas aí eu preciso de ter realmente mais inscritos. Como eu não tenho por enquanto, eu estou fazendo aqui direto, mas assim que eu conseguir viabilizar lá, a gente vai migrar essa live e vai fazer no YouTube. Por enquanto está sendo aqui. Então, segunda-feira que vem, vamos dar continuidade aqui mesmo no Instagram. Que Deus abençoe vocês, que tenham uma ótima semana em nome de Jesus.